Pessoal, boa tarde. Eu sou a Maíra, como a Odete já me apresentou. Eu sou professora da Rede Pública Estadual e assumi aí na última semana o cargo de diretora da POSP pela oposição. A Marcela está rindo ali porque eu sempre esqueço de falar isso, porque faz poucos dias. E a gente está querendo aqui, então, fazer essa discussão sobre o manifesto, né, do Põe Rosas, e como a Odete falou no começo, a gente quer bastante que cada um que está aqui possam, no final, colocar as suas impressões, as suas dúvidas, as suas propostas, para que a gente possa sair daqui de forma bem ofensiva, para poder atuar em cada local de trabalho e estudo com as discussões que a gente vai fazer aqui hoje e vai poder avançar. Né? Como a Odete falou, a gente manteve aqui a plenária, apesar da chuva. Eu, no caminho, vim escutando que cancelaram no dia de hoje o Lollapalooza. Mas a plenária de mulheres não vamos cancelar e vamos com essa força para as estruturas. Poder debater o feminismo socialista. Então, estou muito feliz da gente fazer essa discussão aqui e poder pensar juntas e juntos quais são as nossas tarefas. Né? Como a Odete já colocou, uma série de questões sobre o desenvolvimento da luta das mulheres no Brasil e no mundo, eu acho que é muito importante a gente ter claro que várias pautas dos valores, dos costumes, avançaram bastante nos últimos anos no nosso país. Né? A Odete colocou aqui desde 2013 as diversas lutas que vêm acontecendo e teve um avanço concreto em relação a essas pautas. Mas a gente não pode deixar de ter claro que esses avanços que se deram no Brasil vieram também junto com o avanço do golpe institucional no nosso país. Parece uma contradição meio louca. A gente avançou na pauta dos costumes e hoje a gente tem aí um governo de extrema-direita. Então é bem importante a gente pensar os caminhos que nos trouxeram até aqui e como a gente se enfrenta com esse governo para poder entender mesmo como teve essa possibilidade. Uma das coisas principais que eu acho que a gente tem que discutir e concluir é que essas transformações que ocorrem sem uma estratégia anticapitalista terminam sendo conquistas que são pontuais. Que quando se desenvolve a crise econômica, como vem se desenvolvendo em todo o mundo já há 11 anos, mas o nosso país também chega fortemente, a burguesia vem e tira com as duas mãos essas concessões que foram conquistadas nos anos anteriores. Né? Por isso a gente acredita que as mulheres que tiveram na linha de frente das diversas batalhas que aconteceram, tanto no Brasil quanto no mundo, mas no Brasil a Odete colocou um exemplo que eu até cheguei a ficar emocionada, que é de uma estudante secundarista se enfrentando com a arma de um policial. Mas nós vimos aí as professoras do município de São Paulo se enfrentando mais de uma vez com a polícia, e inclusive no último dia 22, as professoras e professores do estado de São Paulo que pararam em todo o estado para lutar contra a reforma da Previdência e mais uma vez encontraram o freio das direções sindicais que impede o desenvolvimento da nossa luta. Né? Então, como já vem se expressando, a gente acredita de fato que as mulheres podem estar na linha de frente para poder se enfrentar a esses ataques. Mas para isso é preciso que a gente consiga discutir com que estratégia tem que se organizar o movimento feminista para que a gente possa de fato dar uma resposta contundente ao que está colocado não somente no nosso país, mas também no mundo. Uma das coisas que a gente vem discutindo muito, que está ligado à política das centrais sindicais, mas também, principalmente, à política do PT, que inclusive dirige as grandes centrais sindicais do nosso país, como a CUT e a CTB, é que é um enorme problema separar a luta das mulheres, as demandas das mulheres, da luta do conjunto dos trabalhadores, né, em luta não somente contra os ataques econômicos, mas também para que essa luta se transforme em uma luta contra o regime, contra o governo e contra o conjunto do sistema capitalista que oprime o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e que se utiliza da opressão para aumentar ainda mais a sua exploração. Como já foi colocado, a gente viveu vários anos de governo do PT, que foi um governo de conciliação de classes, que abriu espaço para essa extrema-direita. Mas quando a gente pensa em um partido que poderia responder um pouco a esses problemas no sentido de um partido que é visto como por um setor de massas, como um partido à esquerda do PT, a gente encontra justamente o PSOL, que inclusive aumentou a sua bancada feminina, né, no parlamento. Né? O PT oferece o que para as mulheres e para a juventude? Oferece o que a gente pode chamar de uma mera resistência parlamentar, que é esperar 4 anos tranquilamente para que em 2022 eles estejam melhor colocados nas eleições
e aí a gente possa ter um governo mais progressista. Frente a tudo que está acontecendo, é isso que o PT oferece pra gente. Mas justamente quando a gente pensa no PSOL, a gente também entra nesse questionamento. Qual é a estratégia que o PSOL levanta para o movimento de mulheres para que a gente possa combater os ataques do governo Bolsonaro? A gente vê que tem também um projeto colocado que é um projeto de resistência parlamentar. Para todo mundo aqui lembrar uma coisa que eu acho que está um pouco na cabeça, é um acontecimento recente. Quando foi a eleição da Câmara dos Deputados, teve uma organização de uma frente parlamentar de oposição, com o PSOL encabeçando essa frente, mas junto com o PSB, junto com a rede da Marina Silva, junto com, chamando o PCdoB, que vocês sabem que apoiou o Rodrigo Maia, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, junto com o PDT, ou seja, com partidos golpistas e partidos que diretamente estão contra a classe trabalhadora, alguns deles que discutem, inclusive, que precisa ver que pontos da reforma da Previdência a gente pode negociar. Uma reforma que vai acabar com a nossa vida, principalmente com a vida das mulheres. Então a gente fica pensando um pouco que o PSOL está dividido por dois projetos, né? Tem dois projetos que se apresentam dentro do PSOL, duas alas. Uma ala que defende a Lava Jato, que inclusive aí nos últimos dias a gente viu uma ação da Lava Jato, né, que foi uma ação de prender o Temer, e uma ala do PSOL saiu defendendo essa ação como se isso fosse o Fora Temer, que a gente lutou várias vezes nas ruas nos últimos anos, lutando para que ele saísse da presidência. Sendo que isso não é o Fora Temer da nossa luta. A Lava Jato foi o que impulsionou o golpe institucional no nosso país, que prendeu o Lula arbitrariamente e que abriu espaço, né, ajudou, inclusive o Temer ajudou muito, prestou um serviço bem importante para a Lava Jato e abriu o caminho para o que está acontecendo hoje no nosso país. E uma outra ala dentro do PSOL que entende que teve o golpe, mas que também não faz uma ação de poder organizar, a partir da luta que tem, da força que tem dentro do parlamento, a luta extra-parlamentar. Ou seja, impulsionar a luta de classes, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, para que a gente possa se enfrentar com as reformas e com o conjunto dos ataques que estão colocados aí. Além disso, combinado, na verdade, com isso, não fazem nenhuma exigência a CUT, a CTB e as grandes centrais sindicais para que elas rompam com a trégua que tem dado para o governo desde 2016, e inclusive tem vários setores das centrais sindicais que querem negociar com o governo, que acham que tem pontos a ser negociados, né, ou simplesmente, além disso, não lutam, né. Eu sou de Santo André, mas na cidade do lado é São Bernardo, tem a Ford que está ameaçada de fechar, e a CUT simplesmente fala que tem algumas coisas importantes que foram negociadas com o PLR. Só que assim, a fábrica vai fechar e vão ser milhares de trabalhadores que vão ser demitidos, né? Então, como a gente pode construir uma resistência séria a Bolsonaro sem mover essa força da classe trabalhadora, unificada com as mulheres, com os negros e com os setores LGBTs? Não pode ser que esses lugares no parlamento não sirvam para justamente poder mover esse volume de força brutal. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, mas 47 milhões de pessoas votaram contra ele. Então, como que a gente consegue organizar essa força para que a gente possa, de fato, se enfrentar? Além disso, a gente tem que entender que metade, praticamente, da classe trabalhadora brasileira nesse momento é composta de mulheres. São 40 milhões de mulheres hoje que ocupam os postos de trabalho. Metade dessas mulheres são mulheres negras. Então a gente tem uma classe operária brasileira que é majoritariamente feminina e tem cara de mulher negra. Por isso a gente tem que poder lutar contra cada passo na precarização do nosso trabalho e da precarização da nossa vida, contando com esse verdadeiro batalhão que são as mulheres e que são as mulheres negras, que estão ainda nos piores postos de trabalho dentro do capitalismo, ganhando salários muito menores, ainda estão presas à escravidão do lar com o serviço doméstico. Então é preciso resistir a esse governo movendo essa força, que é uma força brutal, e que pode, de fato, colocar em xeque os planos do Bolsonaro e do conjunto da burguesia. Para seguir na discussão em relação ao PSOL, a Odete já colocou, mas eu queria reforçar, nos últimos dias a gente viu que o Freixo, que, detalhe, foi o deputado eleito em segundo lugar no Rio de Janeiro, mais votado, começou a incorporar a comissão para discutir o pacote do Moro, entre muitas aspas, né, contra o crime e contra a corrupção, que na verdade é um pacote para legitimar a matança da juventude
pobre e negra do nosso país, e como a Odete falou que poderia, se aquele policial tivesse atirado naquela menina dentro da escola, teria legitimado que atirasse, porque é um pacote que diz que o policial, se assustar ou se ficar com medo, ele pode matar. É para isso que serve o pacote do Moro, para impor uma repressão ainda maior ao conjunto dos trabalhadores. O Moro quer aprofundar o autoritarismo do judiciário. E frente a isso, o Marcelo Freixo vai lá e fala que não importa de quem é a autoria desse pacote. O que importa é a gente pensar como melhorar, como colocar alguns pontos ali para que ele não seja tão ruim como está. Sendo que hoje os parlamentares do PSOL, que tem um posto importante, deveriam utilizar essa força para mobilizar o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras desse país para impedir que esse pacote seja aprovado. E junto com isso, organizar a força da classe trabalhadora para derrotar a reforma da Previdência, que quer fazer com que a gente trabalhe até morrer. Então, para a gente poder, de fato, se enfrentar, a gente precisa sim se apoiar nos avanços que o movimento de mulheres, que o movimento negro, que os setores LGBTs conquistaram em todos os últimos anos. Mas para isso a gente precisa levantar um feminismo socialista, um feminismo revolucionário, um feminismo antirracista, um feminismo que lute pela diversidade sexual e que ligue cada luta das mulheres e dos setores LGBTs e dos negros com a luta do conjunto do movimento operário. Além disso, a gente precisa construir um feminismo anti-imperialista. Nos últimos dias a gente tem ouvido muito falar o Trump, o Bolsonaro nem se fale, fazendo campanha contra o socialismo e dizendo que querem fazer uma ajuda humanitária na Venezuela, que é uma baita de uma mentira, que é para legitimar a invasão da Venezuela, para poder ocupar aquele país e se apropriar da produção de petróleo desse país que tem a segunda maior produção de petróleo do mundo, né? A gente, quando luta por um feminismo socialista, a gente não quer lutar por um feminismo que a gente tenha igualdade com os homens ricos do mundo. A gente sabe que hoje tem 8 homens que são bilionários, que dominam todas as riquezas mundiais. O nosso feminismo tem que ser para a gente ser, ao invés de serem 8 homens, serem 4 homens e 4 mulheres bilionárias? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que lutar por um feminismo que impeça que as mulheres sigam morrendo na miséria, porque são as mulheres e as meninas as mais miseráveis do mundo. Para que a gente acabe com essa acumulação de renda na mão de tão poucas pessoas que exploram cada dia mais a classe trabalhadora e as mulheres para seguir lucrando fortunas e fortunas. Então a gente vê que o feminismo socialista tem que partir de unificar o conjunto desses movimentos para a gente poder revolucionar os sindicatos e as entidades estudantis, retomar essas entidades das mãos das burocracias para que a gente possa organizar a nossa luta para a gente ser vitorioso nessa batalha. No momento que o capitalismo vinha em ascenso, que a democracia burguesa, no marco do neoliberalismo, estava indo muito bem, eles fizeram ali uma série de concessões às mulheres e aos LGBTs. Mas justamente no marco da crise, eles querem retirar tudo. Por isso é muito importante a gente ver que surge em vários lugares do mundo uma discussão da juventude, principalmente, de reivindicar o socialismo. A burguesia não pode esconder que nos Estados Unidos tem jovens de 15, 16, 17 anos que falam: o capitalismo não vai mais para frente, a gente tem que discutir o socialismo. Isso é muito importante porque também tem expressão no nosso país. E justamente nesse marco surge, por exemplo, algumas coisas como o feminismo das 99%, que se coloca como feminismo anticapitalista. Mas justamente as direções desse movimento reivindicam a ajuda humanitária para a Venezuela, reivindicam melhorias no capitalismo, ao invés de reivindicar que a nossa luta tem que ser para derrubar esse sistema de opressão e esse sistema de exploração. Em todo o mundo as mulheres estão à frente, e aqui no Brasil também. Então a Odete colocou a questão da luta por Justiça Marielle, que completou um ano agora no dia 14 de março, é uma das feridas abertas do golpe institucional, por isso a gente reivindica muito o CAS da UERJ, que é o Centro Acadêmico de Serviço Social, que chamou uma paralisação, paralisaram o curso, e eu queria falar para todas e todos que estão aqui. Imaginem se todos os centros acadêmicos desse país, ao invés de ficarem na passividade, tivessem parado tudo no dia 14. A gente estaria muito à frente para arrancar das mãos do Estado a luta por Justiça Marielle, porque o Estado é responsável por esse assassinato. Por isso a gente quer fazer também esse chamado para que a gente possa lutar por uma investigação independente, para que a gente encontre os assassinos, os mandantes, os motivos e que a gente possa ir até o final na luta por Justiça Marielle. Nesse sentido, companheiras e companheiros, a gente quer propor a essa plenária para que a gente faça
conjuntamente propõe uma carta de chamado ao PSOL e aos movimentos sociais, mas principalmente ao PSOL, uma carta para a gente construir um encontro de mulheres que lute por justiça a Marielle, se utilizando do exemplo do CAS do Rio de Janeiro, porque ou a gente vai ter uma luta combativa, ou a gente não vai nem alcançar a justiça por Marielle, nem poder combater os ataques que estão em curso. Mas justamente a nossa força não está parada, a gente está aqui hoje nessa plenária e podemos chegar em cada local de trabalho de estudo, fazer essas discussões com as nossas companheiras e os nossos companheiros e ir para cima, exigindo das centrais sindicais e das entidades estudantis que rompam a sua paralisia e possam, de fato, organizar a nossa força. Para que a gente lute contra a reforma da Previdência de maneira integral. Nós não queremos discutir um ponto ou outro da reforma da Previdência. Nós rechaçamos o conjunto dessa reforma. E a gente acha que para poder ir até o final na luta contra a reforma, a gente precisa discutir o não pagamento da dívida pública, que é uma dívida que fica espoliando os nossos recursos naturais e o nosso trabalho, que só serve para ficar enchendo o bolso dos grandes capitalistas. Então é esse convite que a gente quer fazer para vocês. Eu vou encerrar minha fala fazendo um forte chamado para que cada um que está aqui possa vir usar o microfone e falar o que pensa, para que a gente possa sair daqui muito forte para construir um feminismo socialista e revolucionário. Obrigada, gente.